Boa noite, amados irmãos. Confesso para vocês que é sempre uma grande alegria estar aqui. Muito obrigado. Aquela luz dói muito na minha vista. Desde pequeno, quando bate muito forte, às vezes eu não consigo ver. Muito obrigado. E eu sempre tenho falado que a vida de um cristão é feita pela história dele, por uma trajetória. E a mensagem de hoje tem muito a ver com isso. E um dia muito importante também, como já foi relatado aqui, a morte e a ressurreição de nosso Criador. Diferente de todas as outras religiões, nós sabemos onde está o nosso Deus, um Deus vivo. E eu sempre falo com Christopher que o maior presente que um pai pode ter é a presença do filho na igreja. Fico vendo aqui uns pais sorridentes desde manhã em ver a filha ou o filho aqui na igreja é maravilhoso. Um vai fazer um mestrado, vai fazer um doutorado, mas saber que o filho vai seguir o caminho, não do pai, mas o caminho de Cristo. E não importa onde o pai for, mas vai saber onde está o filho. Que alegria maravilhosa, sábado, quarta-feira, domingo, a gente sabe onde estão nossos filhos. Eu digo, isso é muito bom. E eu peço que o Cristo venha. Agradeça a Deus por esse momento, as pessoas que estão aqui e as que também não puderam vir por algum motivo, que Deus também possa estar abençoando a cada um. Querido Deus, obrigado mais uma vez por mais um dia de vida, no dia da sua ressurreição. Obrigado a todas as pessoas que vieram para o culto de hoje. Abençoe também as que não puderam vir. Abençoe meu Pai no culto de hoje. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. E não há um tema tão importante para o momento em que a gente vive em nossas igrejas, que significa cooperação. Não aprendemos nada. Aí pergunta, não aprendemos nada. Por quê? Que situação é essa? Em que momento isso é escrito? O que significa cooperação? Deus fala que nós somos identificados pelo simples fato de amarmos uns aos outros. E isso nos diferencia de qualquer pessoa. Que sempre quando a gente tem a ideia de amar, nós precisamos ter o reforço psicológico de saber que nós seremos retribuídos pelas pessoas. Mas um cristão jamais busca isso. Jamais ele se fundamenta na reciprocidade. Porque a bondade do outro não depende da dele. Ele é bom porque ele tem que ser bom. Isso é um mandamento de Deus. Não está vinculado à bondade do outro. E quando a gente fala de cooperação, nem Jesus Cristo, em sua força, em sua sabedoria, dispensou isso. Desde os primórdios do mundo, sempre houve a cooperação. Adão, lá no paraíso, contribuiu com nosso Senhor, cuidando do paraíso. Temos exemplos de Noé, na questão da arca, um trabalho duro, também mobilizou a questão dos animais para que entrassem naquela arca, e mais a família dele. Então muitas pessoas vieram contribuir com o serviço de nosso Deus. Lá em Marcos 3, 13 e 15, fala assim: depois subiu ao monte e chamou a si o que ele mesmo queria, e vieram ele. Então designou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem autoridade a expulsarem os demônios. Jesus não necessitava dessas pessoas, mas ali era um aprendizado, era uma lição que ele estava passando aos outros. E o próprio Deus,
ao enviar o seu Filho, que hoje para nós simboliza a sua ressurreição, também Cristo veio para cooperar conosco, para que pudéssemos aprender com Ele, que devemos cooperar. E o crescimento, como nós vamos estudar aqui um pouco mais adiante, não cabe a nós. O crescimento da igreja, você pode orar 24 horas por dia, pode reunir milhares de pessoas, milhares, pode reunir estádios e estádios de futebol lotados, pode lotar a Avenida Paulista inteira, todo mundo de joelho, e clamar a Deus e dizer para que você pudesse fazer a sua igreja crescer. Tenha a certeza que nunca vai crescer. O crescimento não pertence a nós. Quem faz crescer é a igreja. O que Deus quer, o que Cristo prega para nós, através dos seus apóstolos, é que possamos cooperar um com o outro, porque o crescimento compete a Ele, não a nós. Então, a mensagem está composta de três livros, em Atos dos Apóstolos 2, 42, 47, 1 Coríntios 3, 6 a 9 e Filipenses 2 a 2. Eu sempre tive dúvida, como ainda tenho muitas dúvidas, né? Aprendo a cada dia um pouquinho. Não sabia quem era que tinha escrito o livro de Atos. Sempre pensei que fosse Paulo, mas não foi não. O livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas. Era um segundo livro de Lucas. E a gente pergunta assim, qual era o propósito de escrever o livro de Atos dos Apóstolos? O primeiro é um apologético. Necessitava ter uma história, necessitava fazer um registro. Já se passava 35 anos que Cristo havia subido aos céus. E o que acontecia com aquelas pessoas precisava ter um registro. O que aconteceu? Porque a história de Cristo já vem se manifestando desde o Gênesis, se manifesta ao longo dos livros. Então, quando Jesus saiu, precisava fazer um registro dos acontecimentos da palavra, do que havia acontecido, para que nós, hoje aqui, pudéssemos compreender o que é cooperar. Então, quando a gente fala o propósito do livro de Lucas, em Atos, a primeira é defender a autoridade apostólica de Paulo e defender o cristianismo, com diferença a respeito do judaísmo. Nós sabemos que quando Cristo veio à Terra, modificou a ideia da questão da lei, já que nenhum ser humano é capaz de cumprir a lei na sua integridade. Nenhum. Somos falhos. Então Cristo sabe das limitações. Então os judeus, além de haver uma infinidade de leis, ainda colocavam outras leis, que nós seríamos justificados pela lei. Então Cristo muda 180 graus e diz, não é assim. A justificação pela graça, a minha graça te basta, porque tu és incapaz. A lei te orienta, mas ela não te fortalece. Então, o primeiro propósito de Lucas de escrever Atos é o apologético. E um outro é que nós estudamos até hoje, é um teológico. Explicar que o reino de Deus se manifesta por meio da igreja. Olha a nossa responsabilidade. Esse papel que nós temos de cooperar um com o outro, de ajudar um ao outro. E o outro é didática. Explicar a expansão do Evangelho de Cristo, continuada pela igreja. E nós sabemos, lá em Atos 2, 42, 47, descreve assim: e perseveram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios, e sinais eram feitos pelos apóstolos. No 44, todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando
unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhe o Senhor os que iam sendo salvos. Quando nós passamos a refletir sobre isso, nós temos que saber que esse momento histórico era direcionado à questão dos judeus, que é de 35 a mais ou menos 45 depois de Cristo. Então, Atos dos Apóstolos tinha essa abrangência da questão dos judeus, primeiramente, indo de Jerusalém, e um momento secundário, os gentios indo até a Roma. E a necessidade era afirmar a autoridade dos apóstolos. As pessoas tinham que reconhecer o que era a função de cada apóstolo, a realidade deles, a necessidade deles estar ali falando da palavra de Deus, já que nesse momento ninguém era cristão. Eles tinham a denominação de seguidores do caminho, na própria palavra de Jesus Cristo, que dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ninguém era chamado cristão. Aonde é que nós vemos isso? Que chegou essa denominação de cristão, nós recebemos lá em Atos 11, 26, que diz assim: e tendo achado, levou para Antioquia, e durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente em Antioquia. Os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. Então, com isso nós temos a fiel e a certeza que Cristo nunca foi cristão, foi um ser humano que nos ensinou a amar e a cooperar. É por isso que no céu existirão pessoas, e não é um cristão ou dois, serão pessoas que souberam cooperar aqui no templo, um com os outros. Aprendemos a cooperar. São essas pessoas que estarão lá no céu. Foi por essas pessoas e com aquelas que terão a oportunidade de se arrependerem. Foi por isso que Cristo morreu na cruz. Então é essa oportunidade que cada um tem, a oportunidade do arrependimento. É dizer, eu tive a oportunidade de não cooperar e não cooperei. Não cooperei em casa, não cooperei na igreja, não cooperei em lugar nenhum. Deus vai te amar? Vai, porque Ele acredita sempre no teu arrependimento. E para Deus não tem tempo. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Enquanto a vida, teremos a esperança. E um outro ponto também é a questão da identidade. É a afirmação constante da ressurreição de Cristo presente em todos os sermões dos apóstolos. Se uma pessoa vem para cá, assume o púlpito e não fala de Cristo, tem alguma coisa errada. O objetivo aqui é exaltar o nome de Cristo, não de quem fala, não da nossa igreja. Esse é o real sentido de ocuparmos aqui. Que todo louvor seja dado sempre a Cristo. Então, teria que haver em todos os discursos dos apóstolos o verdadeiro sentido de amor ao próximo, de respeito ao próximo, de cooperar com o próximo. E nós sabemos um fato bem relevante, e isso reforça muito o nosso cotidiano hoje, a nossa realidade, a nossa vida, que sem a realidade da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, não há cristianismo. Se nós não afirmarmos em nossa vida que Cristo veio ao mundo, morreu e ressuscitou, não há cristianismo. Isso é a materialização do cristianismo em nós. É isso que nos torna cristãos. E para que serve a questão de Atos dos Apóstolos? Era a questão de capacitar os apóstolos, dizer o que deveria ser feito, a forma, o porquê, o como. E como eu falei a vocês, haveria necessidade da comunhão. Quando você pega a comunhão e vai ver a questão dos sinônimos,
você encontra o termo cooperação. Em algum momento da comunhão significa que nós devemos ter esse ato de cooperar. Não existe comunhão se você não fala com seu irmão, se você não compreende as necessidades dos seus irmãos. Não é comunhão. Comunhão é como diz, é cooperar com o outro, é ajudar o outro. É dentro das tuas possibilidades? Não. Quando a gente pensa em possibilidade, o estadunidense tem uma palavra que ele usa muito com mais prioridade do que nós. Se uma pessoa te pede alguma coisa, tu dizes, farei o meu possível. O teu possível é limitante. Eles não dizem isso, farei o meu possível. Eles dizem assim, farei o meu melhor. Farei o meu melhor para te ajudar. Dentro das condições que me são dadas. Porque também você não pode fazer além dos teus limites. E quando você faz o seu melhor, quem te fortalece é Deus. Porque sabe que nós somos fracos e somos pequenos. Quando nós chegamos em 1 Coríntios 3, de 6 a 9, é o que eu falei ainda agora para vocês. Não tenham ansiedade se vocês não veem. Quem te olha com a questão dos olhos carnais, mas Deus nos dá olhos espirituais. A palavra de Deus, graças a Deus, quando a gente chega hoje pelos meios de comunicações, as redes sociais, que nós mapeamos quase que semanalmente, de dezembro até o dia de ontem, a gente fica pensando, aonde está a palavra de Deus? Qual a vantagem de utilizar as redes sociais? 34.500 pessoas já visualizaram alguma coisa da igreja, seja uma mensagem da manhã, seja uma mensagem da noite. Então essa é a forma de cooperação que nós temos, de dar o melhor para que a palavra de Deus, a gente olha para o lado e a gente vê, não tem muita gente, mas a missão da igreja está sendo feita, é a adequação que nós devemos fazer. Esse é o momento. Então a palavra de Deus chega. Muitas pessoas que não estão aqui, não puderam estar, acompanharão nossos cultos, acompanharão nossas mensagens. Pessoas irão se converter, eu não sei quando, mas irão. A palavra de Deus chegará a eles. Quando? No momento certo. Deus sabe disso. Lá em 1 Coríntios 3, 6 a 9, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então compete a Ele. Então a gente não deve ter ansiedade de ver os bancos lotados. Não, o crescimento é esse. O que é que Deus quer que a gente faça? Ora, uma só coisa é o que planta e o que rega, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Então olha só a responsabilidade que cada um de vocês tem, inclusive eu, sermos cooperadores do trabalho de Deus. Mas a cooperação, meus amados, não começa lá naquela porta. A cooperação começa aqui dentro da igreja. Qual é o teu melhor? O teu melhor que tu dispõe a fazer. Nós não somos enterradores de dons. Todos nós temos um dom. Eu sempre falo para o Christopher que a gente diz assim: o dom não pode ser extremamente valorizado, porque as pessoas podem enterrá-lo. Os dons são para serem multiplicados, e isso não vai brotar você dormindo, você não lendo a Bíblia, você não orando, você não compartilhando o teu dia a dia com os irmãos, você ficar dormindo em casa, não vindo para a igreja. Não há. Teu dom será enterrado. Você precisa de empenho, você precisa de esforço para que outros dons venham a surgir. E se você imaginar que você não tenha nenhum dom, peça a Deus que Ele vai te dar um. Diz assim: em que eu posso ajudar? Garanto a vocês que tem serviço demais, tem muitos serviços.
Menos de uma palavra, como eu posso te ajudar? Em que eu posso ajudar? Eu não sei fazer nada, mas o que você me pedir, eu sou capaz de aprender. Eu não sei fazer nada, mas Deus te deu a capacidade de aprender. Deus te deu a capacidade de falar, Deus te deu a capacidade de ouvir. Então tudo podemos fazer. Então, cooperamos, ótimo. Crescimento compete à igreja? Não. Crescimento quem dá é Cristo, não somos nós. Essa é a responsabilidade de Cristo. Então olha só, quando Jesus Cristo chegou lá ao convite da família de Lázaro, Maria e Marta, teve algo que Jesus poderia fazer. Jesus pode, onipotente. Mas o que foi que ele disse? Afastai a pedra. Aquilo lá é uma atividade humana, Deus nunca vai ligar para isso. Deus vai te dar uma oportunidade de tu estudares, mas quem vai fazer a prova é você. Deus vai te dar força. Então é por isso que a gente fala: Deus me ajude para que eu possa passar na prova. Está errado. Deus me ajude, me dê força para que eu possa estudar. Passar é uma consequência. Então às vezes a gente coloca uma responsabilidade que não é de Deus, e às vezes a gente quer assumir uma responsabilidade que é de Deus, e essa é uma. Crescimento compete a Ele, cooperação a nós. Em Filipenses 2:2: completai meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Eu li só o 2, mas eu não aguentei quando estava em casa estudando. Eu digo, eu vou colocar esses restantes porque eles falam por eles mesmos. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade, cada um considere o outro superior a si mesmo. Não olhe, cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Tendo em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não se considerou igual a Deus, coisa que se devia compreender, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achando em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhes deu o nome que é sobre todo nome. Muitas das vezes a atividade na igreja que a gente pensa que eu não vou fazer isso. Às vezes a gente vê alguns banheiros necessitando de limpeza, mas as pessoas dizem, não, eu só sou preparado para falar no púlpito. Às vezes a gente vê um pastor ou um diácono precisando de um copo de água, não, isso é trabalho meu, isso é trabalho de diácono. Quero dizer para vocês de coração, isso é trabalho de todos nós. Todos nós, sem que haja necessidade de pedir, sem que haja a necessidade de baixar uma instrução normativa na igreja para colocar e decretar funções para cada um. Certo momento nós podemos fazer, mas quando não pode um fazer, o outro diz, eu posso ajudar, eu quero ajudar. De que forma eu posso te ajudar? Essa é o amor que Deus quer que cresça dentro das igrejas, e não condenar, fulano de tal não veio, faltou. Se faltou, pertence a Deus. Há pessoas na igreja para substituir. Sempre haverá pessoas na igreja, sempre. É uma ligação de celular. A igreja não termina nos bancos. A igreja não termina em quatro paredes. A igreja está viva dentro de nós. A igreja está viva dentro de nós. Continuará viva através dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos. Sempre falo com o Christopher. Uma vez ele perguntou quem são meus amigos. E eu disse para ele, teus amigos são os que te aproximam de Deus. Sempre falo isso para ele, sempre. Teus amigos são os que te aproximam de Deus. Tem na igreja pessoas que distanciam os outros de Deus? Tem. Ainda não conheceram o verdadeiro amor. Ainda não conheceram o verdadeiro Cristo. O Cristo não vive nessas pessoas. São pessoas que afastam. São pessoas que não cooperam um com o outro. Mas nós também temos que orar por essas pessoas. Devemos odiá-las? Não. Vamos orar por essas pessoas.
Nós não temos o direito de criticar. Não compete a nós o ódio. Ao cristão compete só o amor. Só o amor, mais nada. Pode ser duro. Às vezes nós queremos uma vingança, queremos tudinho, mas nada disso pertence a gente. Pertence tudo a Deus. A nós pertence só o direito de amar. Não há maior causa para a qual cooperar do que o avanço do Evangelho. É para isso que nós trabalhamos. Era essa a proposta que Lucas colocou lá em Atos 2, 42, 47, que a gente aprendesse, compreendesse a questão do Evangelho. Aí nós temos a plena convicção: o Evangelho não se limita às quatro paredes da igreja. Está na sua cooperação com o irmão, no trabalho, é uma ajuda. Ele perceber que você é um cristão. Como é que ele percebe que você é um cristão? Pelas tuas atitudes. Pelas tuas atitudes, quando falam mal de você não fofoca, você não faz fofoca no trabalho, você não fala mal do seu amigo. É isso que vai te diferenciar dos outros. Não é você andar com a Bíblia em praça pública e ler a palavra de Deus. Não é nada, Deus não quer isso. Se não, Deus colocava o megafone nesse mundo que todo mundo escutava a palavra dele. O que Deus quer é que tu viva. Não é apenas que tu fales, é que tu viva. Cooperação é ação, cooperar é um verbo, cooperar é um verbo, exige ação, movimento, coopera, ajuda. Não seja uma pedra de tropeço na vida dos outros. Nós já temos problemas demais, não seja mais um. E se for cristão, pior ainda. Imagina um cristão sendo uma pedra de tropeço na vida do outro. É o fim, por quê? Nós seríamos reconhecidos pelo amor que nós distribuímos às pessoas. As pessoas nos identificam por isso, pela capacidade de amar as pessoas. Quando nós falamos de cooperação, tem níveis de cooperação. Um nível de cooperação individual é o que acontece entre você, entre uma outra pessoa, parte de você, que diz assim: como seguidores de Cristo, temos o privilégio e a responsabilidade de trabalhar com os outros crentes. Faça uma visita a um hospital, visite um irmão que está doente. Não é preciso ser cristão, não. Vá visitar. Faça uma visita a esse irmão doente, ore por ele. E se ele não quiser, sair do quarto e ore a si mesmo. Faça visitas. Visite os idosos. E antes de tudo, respeite o seu papai, respeite a sua mãe. Eu sempre falo isso. Às vezes nós queremos ser bons para fora, mas somos horríveis dentro de casa. Vale para nós também aqui na igreja. Somos bons aos olhos de fora, mas dentro das igrejas cometemos as piores barbaridades. Falamos mal, como eu disse agora, fazemos fofoca. Não ajudamos as pessoas que realmente precisam. Lá em João 1:7, podemos ter comunhão ou cooperação sobre o sangue de Jesus com os outros crentes. Quando os dois crentes estão de acordo sobre a salvação, eles têm uma base comum. Aí eu pergunto para vocês, do fundo do coração, digo assim para vocês: por que não crescemos? Não quero que vocês respondam, não quero que vocês respondam. Eu apenas quero que vocês meditem. Por que nós não crescemos? Reflitam. Por que nossas igrejas não crescem? Lá em Atos 42, 47, e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Então, um dos fatos, um dos mais importantes é esse. Se as igrejas não crescem, ok? Não há cooperação entre os irmãos. Não há o ato de auxiliar os irmãos, de ajudar os irmãos. Uma cooperação congregacional é uma igreja contribuindo com outra igreja. Sábado que vem nós teremos um momento aqui muito importante para os jovens, não jovem na idade. Garanto a vocês que todos são jovens
aos olhos de Deus. Todos. Todos são jovens aos olhos de Deus. Não é uma idade, não é um número cronológico que vai estabelecer se você é jovem ou não. Então, sábado, nós vamos ter a oportunidade de vivenciar o que está sendo dito hoje aqui. Uma cooperação individual. Agora, no sábado que vem, às 18 horas, os jovens da região central aqui de São Paulo estarão vivenciando isso. Então, nós vamos contribuir, nós vamos cooperar com esse auxílio. Como? A Igreja Batista Bandeirante irá cooperar com os jovens de toda a região central de São Paulo. É uma forma de nós vivenciarmos e não apenas mera leitura. Então está aí um dos fortes fatores. A igreja local é o centro do ministério evangélico. Pastor Márcio falou hoje de manhã para nós. Gratificante escutar sempre o pastor Márcio. Grande admiração e respeito por todas as outras. A igreja tem o direito e a responsabilidade de estabelecer parâmetros de comunhão. Compartilhamos alguns valores que temos entre as igrejas: salvação pela graça, a nossa Bíblia como regra final de fé e prática. Mas se ela não for executada por nossas atividades, ela é só papel. A Bíblia, se não for vivenciada, ela é só papel. Tanto faz que é verdade que a traça não identifica a diferença. A traça é um animal que eu digo assim, ele não faz diferenciação do papel. Se a sua Bíblia está em casa fechada há mais de 10 anos, não leu, a traça chega lá, ela vai devorar a Bíblia. Devorar a Bíblia, literalmente. Por quê? É papel, gente, olha. É papel. Se você pegar um isqueiro, você pega fogo. Pega fogo. Agora, quando você vivencia isso, é o amor de Deus expresso por ela. Em nós somos a palavra de Deus viva. Nós. Não é a Bíblia que vai ser salva. Olha, não é a Bíblia. São as pessoas que são salvas. Não é a Bíblia. E outra, a cooperação eclesiástica. Que a igreja se reúne dentro de uma declaração confessional para atingir um objetivo comum. Qual é o objetivo comum? A evangelização, a salvação do pecador. Isso compete todas as igrejas, não só a nossa. A nossos irmãos pentecostais, todos eles, a nossos irmãos católicos, todos eles, através da evangelização e a salvação, compete a todos eles. Essa que é a questão da cooperação eclesiástica. E para nós, já finalizando, a cooperação moral é quando as igrejas, assim como os indivíduos, se unem no ponto de vista espiritual diferente para realizar o bem. Um cristão deve ter um compromisso moral sempre de realizar o bem. Sempre. Nunca esqueçam disso, lembrem disso. Independa do que aconteça com você e com seus familiares. A sua boca só deve pronunciar palavras boas, palavras que ajudem o crescimento dos outros. Se vier alguma palavra que prejudique a fé dos outros, que seja pedra de tropeço, tenha certeza que não é coisa do Espírito dentro de você. Tenha a plena certeza. Cooperação é quase uma prática perdida dentro das igrejas. É por isso, afirmo para vocês, eu vou repetir 1 milhão de vezes, vai ecoar, que ecoe no coração de vocês: igreja que não coopera não cresce. Igreja que não coopera não cresce. Igreja que não coopera nunca vai crescer. Nunca vai crescer. Você pode olhar para o lado, que o erro dos bancos vazios não é por falta de crescimento, mas é por falta de cooperação, porque não sabemos como cooperar. Não sabemos como cooperar. Quando nós não cooperamos, nós nos tornamos narcisistas, porque precisamos fazer algo e ser reconhecido. A Igreja Batista Bandeirante
promove A, promove B. A igreja não promove ninguém. Quem promove é Cristo. Sempre promoverá. Isso aqui é um templo de 4 paredes. Nós devemos promover sempre a Cristo. Não sermos crentes denominacionistas. Não sejamos crentes denominacionistas. Eu sou da igreja de Babão, você é de Cristo, você frequenta a igreja de Babão. Você não é da igreja Batista Bandeirante. Você é de Cristo. Você apenas frequenta e coopera com os irmãos na igreja. E isso é um jeito suicida de viver. Pense, você querer viver e ser reconhecido pelas pessoas. Quando você vive dessa forma e quer ser reconhecido, não é dar uma angústia profunda. Você vai viver angustiado todos os dias. Eu venho para cá, falo, as pessoas não dizem, foi maravilhosa isso, que bom. Eu venho tocar, as pessoas dizem, poxa, mas como você toca bom? Jesus não precisa disso. Não precisa disso. Porque se eu toco, bem ou mal, eu toco para Deus. Eu vou me aperfeiçoar cada vez para tocar melhor. Porque o mérito não é para mim, o mérito é para Deus, sempre para Deus. Assim nós aprendemos a cooperar com os irmãos, na condição de humildade. O próprio Cristo nos falou, Ele não quis ser igual a Deus, Ele quis ser igual aos homens. Por isso que Ele morreu e ressuscitou, para nós termos a certeza que o nosso Cristo está vivo, não está enterrado. E jamais desprezaremos o próximo. Quem coopera jamais despreza o seu próximo. E entendo agora, finalizando, quando a gente coopera, nós estimulamos a comunhão na igreja. Se nós não cooperamos, não há comunhão na igreja. Lá em Atos 2,42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. É aí que está a questão da comunhão na igreja. Cooperar fortalece laços de amizade. Lá em Atos 18:1-3 diz assim: depois disto, Paulo partiu para Atenas e chegou a Corintos. E encontrando um judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que pouco antes viera da Itália, Priscila, sua mulher, decretando que todos os judeus saíssem de Roma, foi ter com eles, e por ser do mesmo ofício com eles moravam, e juntos trabalhavam, pois eram por ofício fabricantes de tendas. Então, laços de amizade são construídos quando nós temos a questão da comunhão dentro da igreja, a cooperação de um com o outro, fortalece a amizade, fortalece a comunhão, e um dos mais importantes, fortalece o amor dentro da igreja. Quando você coopera, o amor é fortalecido. Se você não coopera dentro da igreja, ela não cresce, e com ela, o que nos mais potencializa, o que mais nos diferencia das pessoas não melhores, mas é o teu amor. O fato de eu ser cristão não me torna melhor, me torna apenas diferente. Em Atos 2,46, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração. E digo a vocês, finalizando, nós, pessoa, não tem religião para se sentirem mais sábias, mas sim para encontrarem força para viver. É dessa qualidade que nós temos dentro da igreja, que certamente o crescimento virá. Esse crescimento, mas quando nós aprendemos realmente a cooperarmos, a amarmos, e sabermos que isso é para o engrandecimento de Deus, e não por nós. Que Deus sempre seja louvado em nossos dias, e que Deus possa te dar uma semana abençoada, em tudo que você ia fazer, que Deus possa assumir. São oportunidades de trabalho, oportunidades de melhor condição de saúde, de vida, que Deus possa estar contigo, e que você, na sua casa, seja uma bênção, que as pessoas possam dizer: esse é um servo de Deus,
porque vê em você a cooperação. Que Deus possa abençoar. Amém.